Era um domingo, 24 de novembro de 2002, lá pras bandas de Lake City, no Michigan. Mas essa história, meu amigo, podia ter acontecido aqui no interior de Minas, de Goiás, em qualquer cantinho do nosso Brasil, onde um rio corre calado, e a estrada tem mais curva que história para contar. Pensa num dia que amanheceu bonito, um solzinho de outono, daqueles que convidam a gente para botar o pé na estrada, esquecer da vida. Foi exatamente o que Valdir Silva, um pai de família trabalhador, de seus 42 anos, e seu guri, o pequeno Tiago, de 9, resolveram fazer. Pegaram a velha caminhonete Ford Ranger, companheira de tantas jornadas, botaram as tralhas de pesca na caçamba e foram em direção ao lago Missalqui. A promessa era de um dia só deles, de pai e filho, de vara na mão e prosa jogada fora. E aqui eu já te digo uma coisa, uma crença que eu carrego e que arrepia até a alma. Às vezes, o maior perigo não é o bicho que se esconde no mato, mas o silêncio que engole a estrada. Muita gente até hoje jura de pé junto que o sumiço deles foi coisa de outro mundo, que foram levados, que o Valdir fugiu com o menino para começar vida nova. Mas eu vou te mostrar uma verdade que é mais simples, e por isso mesmo, mais doída. A resposta para esse desaparecimento misterioso não estava com a polícia, nem com vidente, nem com reza braba. Estava debaixo d'água, esperando por quase 2 décadas. E o mais doido de tudo, quem resolveu esse mistério não foi um detetive famoso, foi um sujeito comum, um youtuber, com um equipamento que hoje qualquer um pode comprar. Fica aqui comigo que você vai entender como um dos maiores casos não resolvidos da região virou pó na mão da tecnologia e da insistência de uma pessoa que nem conhecia a família. Isso aqui não é só uma história, é um alerta. É sobre a dor de não ter um corpo para chorar, de viver num limbo de esperança e desespero, uma angústia que muitas famílias que procuram por pessoas desaparecidas conhecem bem demais. A gente se conecta com essa dor porque, no fundo, todo mundo tem medo de um dia receber uma ligação que nunca chega, de esperar por um carro que nunca dobra a esquina. A solução, nesse caso, demorou, mas veio de onde menos se esperava, e é isso que eu quero te mostrar. Aquele domingo começou como qualquer outro. A esposa de Valdir, a dona Márcia, preparou um café da manhã reforçado. O Tiago, naquela agitação de criança, mal conseguia esperar. Era o programa preferido dele, ir pescar com o pai. Era o momento em que ele tinha o herói só para ele. Eles saíram de casa por volta do meio-dia, com a promessa de voltar antes de escurecer. A última vez que Dona Márcia ouviu a voz do marido foi numa ligação por volta das 6 da tarde. Ele disse que já estavam guardando as coisas, que a pescaria tinha sido boa e que em pouco tempo estariam em casa para o jantar. A voz dele era calma, normal. A do Tiago, ao fundo, era a de uma criança feliz e cansada. E foi isso, a última comunicação. A noite caiu, pesada e escura. O relógio na parede da sala parecia gritar a cada tic-tac. 7 horas, 8, 9, nada. O jantar esfriou no fogão. Dona Márcia começou a ligar para os amigos, para os parentes. Ninguém tinha notícia. O coração de mãe já sabia que algo estava muito, muito errado. Ali começava um dos mais longos e angustiantes casos reais de desaparecimento daquela comunidade. A polícia foi acionada na manhã seguinte. As buscas começaram. Sobrevoos de helicóptero, equipes em barcos vasculhando as margens do lago, voluntários a pé, embrenhando-se na mata. Procuraram por dias, semanas, mas era como se a caminhonete azul e seus 2 ocupantes tivessem sido simplesmente apagados da face da terra. Um sumiço sem explicação, daqueles que alimentam a imaginação do povo. Não havia sinais de derrapagem na estrada, nenhuma testemunha que tivesse visto algo estranho, nenhum pedido de resgate. Nada. Absolutamente nada. E quando a investigação oficial não encontra respostas, o que sobra é o boato, a fofoca, a especulação que machuca mais que faca amolada. Diziam que Valdir tinha dívidas de jogo e fugiu. Outros, que ele tinha uma amante em outra cidade e resolveu largar tudo. Teorias cruéis que só aumentavam o sofrimento de Dona Márcia, que além de lidar com a ausência, tinha que lidar com o julgamento. Ela sempre defendeu o marido. Dizia que ele jamais faria mal ao filho, que ele amava aquela vida simples. Mas como provar? Como lutar contra um fantasma? A investigação desaparecimento foi perdendo força.
O arquivo foi ficando empoeirado numa prateleira, e a vida, para todo mundo, seguiu. Menos para ela. Para ela, todo dia era 24 de novembro de 2002. Essas histórias de desaparecidos são assim. Elas congelam o tempo para quem fica. Os anos passaram como água de rio. 5, 10, 15 anos. A poeira cobriu o porta-retrato na estante. O quarto do Tiago permaneceu intocado, um santuário de uma infância interrompida. A comunidade, aos poucos, esqueceu. A dor virou uma cicatriz discreta na memória coletiva. O caso de Valdir e Tiago Silva virou lenda local, uma daquelas histórias de desaparecidos que os mais velhos contam para assustar os mais novos. Um caso não resolvido, mais um número na estatística fria de pessoas desaparecidas. Mas a tecnologia, a tecnologia, ela não esquece. Ela evolui, silenciosa, e de repente, coloca nas mãos de gente comum ferramentas que antes eram exclusivas de exércitos e de institutos de pesquisa caríssimos. E é aí que entra na nossa história um personagem improvável, Marcelo, um mergulhador amador, um cara que nas horas vagas tinha um canal no YouTube chamado Diabos Mistérios Submersos. O hobby dele era peculiar: pegar o equipamento de sonar dele, um aparelho de varredura lateral que desenha o fundo do rio como se fosse um mapa, e procurar por carros, barcos e qualquer outra coisa que não deveria estar lá. Ele não era policial, não era detetive, era só um curioso, um apaixonado por resolver quebra-cabeça. Um dia, pesquisando sobre casos não resolvidos na internet, ele se deparou com a história de Valdir e Tiago. Aquele sumiço sem explicação mexeu com ele. A foto do menino sorrindo ao lado do pai o fisgou. Ele pensou: e se a resposta estiver onde ninguém procurou direito? A polícia na época tinha feito buscas no lago, claro, mas com a tecnologia de 2002. O sonar do Marcelo era de última geração, capaz de ver um pneu no meio do lodo a metros de profundidade. Ele decidiu que aquele seria seu próximo projeto. Ele não queria fama, não queria dinheiro. Ele queria dar uma resposta para aquela mãe que esperava há tanto tempo. Ele entrou em contato com a polícia local, explicou seu plano. Alguns olharam com desconfiança, achando que era só mais um maluco querendo aparecer. Mas o delegado da época, já perto de se aposentar e com aquele caso engasgado na garganta, deu o aval. O que temos a perder? Ele disse. Marcelo então pegou seu pequeno barco, seu equipamento, e foi para o lago Missalqui, o ponto final daquele trágico desaparecimento misterioso. Era uma manhã fria de novembro de 2020, quase exatos 18 anos depois do sumiço. O cenário era o mesmo, mas o mundo era outro. Marcelo ligou seu equipamento. Na tela do sonar, o fundo do lago começou a ser desenhado em tons de cinza e preto. Ele passou horas zigue-zagueando pelas águas calmas, um trabalho de paciência de monge. Ele passou por cima de pedras, troncos de árvore, lixo. A esperança começava a diminuir. Talvez os boatos estivessem certos. Talvez eles nunca tivessem chegado perto daquele lago. Ele estava prestes a desistir, a recolher o equipamento e voltar para casa, quando a tela piscou de um jeito diferente. Um contorno, retangular, com formas que pareciam rodas. Ele passou de novo, mais devagar. O coração batia forte. Não havia dúvida. A uns 60 metros da margem, a cerca de 4 metros de profundidade, havia a silhueta inconfundível de uma caminhonete. Estava virada de teto para baixo, semi-enterrada na lama. Ele marcou a coordenada no GPS, a mão tremendo. Ele sabia, no fundo da alma, o que tinha encontrado. Ele ligou para o delegado. Já acho que encontrei. Encontrei Elesan. A notícia correu como fogo em palha seca. No dia seguinte, o local estava cercado por viaturas, equipes de mergulho e um guindaste. A comunidade que havia esquecido o caso agora se aglomerava na margem, em silêncio, esperando. A operação para içar o veículo foi tensa, demorada. As correntes foram presas, o motor do guindaste roncava, enquanto puxava o peso morto do fundo do lago. Primeiro, a lataria enferrujada, coberta de limo e conchas, rompeu a superfície. A cor azul, quase apagada pelo tempo, ainda era visível. Era uma Ford Ranger. O silêncio da multidão foi quebrado por soluço. Dona Márcia estava lá, amparada por parentes, os olhos fixos naquilo que era ao mesmo tempo a confirmação de sua maior dor e o fim de sua agonia. A caminhonete foi colocada no chão.
A placa, embora corroída, ainda era legível. Era o carro de Valdir. A investigação sobre aquele desaparecimento misterioso chegava até um clímax doloroso, depois de 18 longos anos. A parte mais difícil ainda estava por vir. Com a caminhonete em terra firme, a perícia começou o trabalho. As portas estavam travadas pela pressão da água e pela ferrugem. Foi preciso usar ferramentas especiais para abri-las. E lá dentro, o tempo havia parado. Os restos mortais de Valdir e do pequeno Tiago ainda estavam nos seus lugares, presos pelos cintos de segurança. O mistério que alimentou quase 2 décadas de especulação tinha uma resposta trágica e terrivelmente simples. Não houve crime, não houve fuga, não houve sequestro. Houve um acidente. A análise da localização do veículo e das condições da estrada na época indicou o que provavelmente aconteceu. Havia uma curva traiçoeira e sem proteção na estrada que margeava o lago. Naquela noite de novembro de 2002, provavelmente chovia, ou a pista estava escorregadia. Valdir, talvez cansado depois de um dia de pescaria, pode ter perdido o controle da caminhonete por 1 segundo. 1 segundo foi o suficiente. O carro saiu da pista, capotou e mergulhou nas águas escuras do lago, afundando rapidamente. Ninguém viu, ninguém ouviu. Pai e filho se foram em silêncio, a poucos quilômetros de casa. Um sumiço sem explicação que, no fim, tinha a mais banal e dolorosa das explicações. O que a tecnologia fez foi apenas iluminar um canto escuro que a busca humana não conseguiu alcançar. Aquele sonar nas mãos de um youtuber fez o que helicópteros e dezenas de homens não conseguiram fazer 18 anos antes. É uma prova contundente de como a iniciativa de uma pessoa comum pode mudar o rumo de casos não resolvidos. Muitas vezes, a polícia tem recursos limitados, dezenas de casos novos todos os dias. Um arquivo antigo, um desaparecimento de longa data, acaba ficando para trás. Mas para pessoas como o Marcelo, esses casos são uma missão. E essa resolução, embora triste, trouxe a paz que o dinheiro não compra. O fechamento. Dona Márcia pôde, finalmente, enterrar seu marido e seu filho. Ela pôde chorar sobre um túmulo, e não mais sobre uma ausência. Ela disse em uma entrevista que, apesar da dor imensa, sentiu um alívio que não sabia mais ser possível. A incerteza, segundo ela, era uma tortura diária, um veneno lento. Saber a verdade, por mais terrível que fosse, a libertou. Este caso real de desaparecimento nos ensina lições muito importantes. Primeiro, sobre a fragilidade da vida e como tudo pode mudar num piscar de olhos. Segundo, sobre o poder da perseverança e da tecnologia. Nunca devemos subestimar o que uma nova ferramenta ou um novo olhar pode fazer por um problema antigo. O trabalho que youtubers como o Marcelo fazem, de forma voluntária, é de uma importância gigantesca, complementando o trabalho da polícia e dando esperança a famílias que já não tinham mais a quem recorrer. Eles estão literalmente reescrevendo o manual da investigação desaparecimento. E terceiro, e talvez o mais importante, nos ensina sobre a dor de quem fica. Quando alguém desaparece, a ferida nunca fecha, porque não há um fim. A esperança de que a pessoa volte um dia se mistura ao medo do que pode ter acontecido. É um luto que não pode ser vivido. Por isso, a resolução de um caso como este é tão vital. É a peça que faltava no quebra-cabeça da vida daquela família. É o ponto final numa frase que ficou aberta por tempo demais. Agora eu te pergunto, você já parou para pensar no poder que nós, pessoas comuns, temos em nossas mãos hoje? Com um celular, com acesso à internet, com novas tecnologias, podemos nos organizar, podemos ajudar, podemos fazer a diferença. Quantos outros Valdirs e Tiagos não estão por aí, esperando em algum rio, em alguma mata, que alguém com um novo olhar e uma nova ferramenta decida procurá-los? É algo para se refletir. E fica também o alerta, sempre. Cuidado nas estradas, cuidado com os caminhos que você pega. Um momento de distração pode custar tudo. Ensine seus filhos a terem cuidado, a estarem sempre atentos. O mundo é um lugar lindo, mas também é cheio de imprevistos. A história de Valdir e Tiago é uma tragédia, mas da sua resolução podemos tirar força e inspiração para não desistir de procurar, de perguntar, de investigar. Que a memória deles sirva para nos lembrar que atrás de cada nome na lista de pessoas desaparecidas existe uma história,
uma família e uma dor que clama por um fim. Agora que você aprendeu como a tecnologia pode resolver um sumiço sem explicação, assista ao próximo vídeo, onde eu explico os 3 tipos de sonar que a polícia não usa, mas que YouTubers estão usando para encontrar pessoas desaparecidas. Você vai ficar de queixo caído com o que esses equipamentos podem fazer.